Fala galerinha, beleza? Como é que vocês estão? Espero que bem. Meu nome é Renato Reis, sou professor de Sociologia de vocês e hoje nós vamos estar falando um pouquinho sobre o capítulo 2 do livro de Sociologia da terceira série do ensino médio. Pois bem, o título desse livro é Sociologia Marxista e Sociologia Weberiana, ou seja, estaremos falando um pouco mais sobre as questões, as caracterizações do grande filósofo e sociólogo Karl Marx e também das caracterizações e dos pensamentos e teorias do grande filósofo e sociólogo Max Weber. Esses dois considerados, junto com Émile Durkheim, que foi estudado no capítulo passado, como os clássicos da sociologia. Dando início, então, ao nosso vídeo, à nossa videoaula, temos que entender a concepção marxista, do que a sociologia deve estudar, de como devemos entender a sociedade, de como devemos aí compreender o processo que há na construção social. Para Karl Marx, há uma luta de classes que existe na sociedade desde os primórdios, desde quando vivíamos no mundo das cavernas, na era das cavernas, até os dias de hoje, quando uns dominavam e outros eram dominados. E essa história explica muito bem a manifestação de dominação que existe até os dias de hoje. O sistema capitalista é o pontapé inicial das grandes teorizações de Karl Marx. Para ele, esse sistema não veio para transformar para melhor a sociedade, não veio para destruir a exploração do homem pelo homem, para acabar com a desigualdade social. Para ele, o sistema capitalista só acendeu e aumentou as desigualdades sociais, só aumentou a exploração de poucos que exploram muitos. E como é tida essa exploração, Para Karl Marx, nós temos que entender de uma vez por todas que existem duas classes distintas na nossa sociedade. A classe operária, a classe que ele chama de proletária, que nada mais nada menos são os que trabalham e vendem a única coisa que eles têm, que é a força de trabalho. São os trabalhadores que vendem aí o seu tempo e a sua mão de obra para os burgueses, que estão na outra ponta aí social, que são a outra classe existente em nossa sociedade, a classe burguesa. São os donos dos meios de produção. Ele caracteriza também que os burgueses, uma classe, explora o trabalho de uma outra classe, que é a classe trabalhadora. Na concepção marxista, a exploração do homem pelo homem é algo que deveria ser banido, que deveria ser destruído. E essa destruição só pode vir a ocorrer quando a classe proletária, que é maioria no mundo, sair da sua alienação e compreender de uma vez por todas que tudo aquilo que é produzido na sociedade é produzido através do trabalho do proletário e não produzido por razão da classe burguesa, pela importância da classe burguesa. Na concepção marxista é importante a gente entender o papel da ideologia, de uma ideia central que existe na nossa sociedade. Da ideologia, por exemplo, de que nós devemos trabalhar para, assim, melhorarmos de vida. E essa é a única condição que existe para um dia sermos aí alguém, A famosa frase, o trabalho dignifica o homem, ou Deus ajuda quem cedo madruga. Para Karl Marx, essas frases explicitam de uma forma muito concreta a ideologia que existe na sociedade capitalista, no sistema capitalista, onde as pessoas são obrigadas, de uma certa forma, a trabalhar, porque se não trabalham, elas não têm condições financeiras de sobreviver no sistema. Só que essas pessoas que trabalham na concepção marxista, elas não conseguem perceber
que elas dão um lucro exorbitante para pessoas que somente detêm a força produtiva, né? Os meios de produção, desculpa, que detêm aí a força econômica. Ou seja, para Karl Marx, essa exploração dos que têm dinheiro e são donos de fábricas, são donos dos meios de produção, tá? Essa exploração ela deve ser destruída pelos proletários, que devem se unir e assim tomar conta dessa produção e dividir de forma igualitária tudo aquilo que se é produzido e toda a riqueza que se é produzida. Na concepção marxista, as riquezas do mundo deveriam ser divididas de forma igualitária, tá? Porque todas as pessoas são necessárias nessa cadeia produtiva que existe em todo o mundo. Para ele, não deveriam existir fronteiras, não deveriam existir nações diferentes. Todas as pessoas poderiam viver em uma grande nação que assim seria menos desigual, uma sociedade mais igualitária, justa, com uma liberdade muito maior. Pois bem, o outro grande filósofo e sociólogo que é tratado nesse capítulo se chama Max Weber. E por que a contribuição weberiana foi tão importante para a sociologia? Para Weber, diferentemente de Emile Durkheim, a sociologia ela deve estudar a ação individual do ser humano. Na concepção weberiana, a sociologia tem que ser uma sociologia compreensiva. O papel do sociólogo é compreender o que ocorre na sociedade, tá? E não modificá-la. Para ele, nós temos que entender o que ocorre ali, aqui, acolá, para a gente, assim, compreender como é formulada e como é composta a nossa sociedade. Ele formula o conceito principal da sua história, que é o conceito de ação social. Para ele, a ação do indivíduo influencia na ação coletiva das pessoas, e não o contrário. Não é a ação coletiva que influencia o indivíduo, como Emile Durkheim falava. Então, ele também tem essa distinção importante da ideia durkheimiana. A ação social, o comportamento ao qual o indivíduo tem, não é influenciado por uma força externa, como Emile Durkheim coloca, mas sim a partir da ideia e da ação própria do comportamento daquele ser humano em específico. Existem 4 tipos de ação social no conceito durkheimiano. A ação social, a ação racional em relação aos valores, a ação racional em relação aos fins, a ação tradicional e a ação afetiva. Podemos aí caracterizar as 4. A ação racional em relação aos valores, toda a ação que o ser humano faz através da sua racionalidade e que coloca os seus valores morais como ponto de partida. Por exemplo, quando eu estou num banco de ônibus e um idoso ou uma idosa chega e todos os bancos estão completos, eu não estou no preferencial. E eu mesmo assim levanto e cedo o meu lugar para esse idoso ou para essa idosa. Essa é uma ação racional. Eu pensei, poxa, faz parte de um valor, esse senhor ou essa senhora, eles estão em pé, eu ainda tenho muita vida, então vou deixá-lo sentar. Outra ação é a ação racional em relação aos fins, a um objetivo. Como, por exemplo, você pensar, raciocinar, por que eu devo fazer algo? Porque eu quero algo. Então, um dos exemplos que a gente pode colocar é o estudo. Quando vocês estão estudando, vocês estudam porque vocês têm um objetivo final. Vocês querem aprender, ou vocês querem passar em um concurso, ou vocês querem passar em uma faculdade, ou vocês querem agradar alguma pessoa, ou a si mesmo. Cada um, de uma forma individual, tem a sua ação. Outro tipo de ação, a ação tradicional, que está ligada, como já diz o nome, à tradição das coisas. Quando, por exemplo, eu passo em frente a uma igreja católica, sou cristão e automaticamente faço o meu sinal da cruz. Essa é uma ação que às vezes a gente nem pensa, é automática, é uma ação que está ligada à tradição. E, por fim, a ação afetiva, que está ligada à emoção do ser humano perante algum acontecimento. O meu filho, ele está correndo, cai numa piscina, não sabe nadar, é uma criança, e eu também, mesmo não sabendo nadar, vou lá, pulo na piscina e tento salvá-lo. Por quê?
Porque eu estou tendo uma ação afetiva. Naquele momento, a minha emoção falou mais alto do que a minha razão, né? De chamar um salva-vidas, de pegar alguém que saiba nadar e salvar. Mas eu mesmo tentar, porque naquele momento a minha emoção falou mais alto. Ok? Esses são os 4 tipos de ação social na concepção weberiana. E por fim, Weber também traz aí um debate sobre os tipos ideais, sobre um ponto muito importante que o sociólogo deve ter, de pegar os comportamentos ideais de uma sociedade e compará-lo com o comportamento ideal de outras sociedades. Qual é a maioria das vezes que alguém na sociedade brasileira, por exemplo, cede um lugar no ônibus para uma outra pessoa, um idoso ou uma idosa, ele está agindo daquela forma por quê? 90% dos casos é porque a moral da nossa sociedade diz que... Esse é um exemplo, tá, gente? Não sei se é 90%. Mas 90% dos casos diz que a moral, então, da nossa sociedade diz que a gente deve ceder o lugar para os mais velhos. Então, esse é um tipo ideal da sociedade. A maioria das pessoas, ela cede o lugar porque a moral fala mais alto. Então, ela tem que pegar, na concepção weberiana, o sociólogo tem o papel de pegar esse tipo ideal e comparar com o tipo ideal de outros lugares para as mesmas ações. Beleza? Bom, espero que vocês possam ter compreendido um pouco mais o capítulo 2. Estudem, leiam, sigam o roteiro que foi passado para vocês. É muito importante que vocês façam isso. Na próxima videoaula, nós faremos a correção tanto dos capítulos 2 quanto do capítulo 1, tá bom? Sendo assim, agradeço a atenção de todos vocês. Qualquer dúvida, pergunta, complementação, podem mandar para o meu e-mail renatoreis.filo.socio@gmail.com. Grande beijo para vocês, tudo de bom, até a próxima. Fui!